Olá, meu nome é Mariana Halbert e este é mais um Poder Entrevista. E eu sou o Thiago Ângelo. Hoje recebemos, por videoconferência, o advogado Cristiano Zanin, responsável pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dr. Zanin, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Mariana. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Com a anulação das condenações do Lula em Curitiba e a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, os processos do ex-presidente foram enviados a Brasília. Como estão esses processos? Já houve alguma diligência de lá para cá? Bom, eram 4 processos que estavam em Curitiba e que, com essas decisões do Supremo, passaram a tramitar em Brasília. Na verdade, não existe nenhum processo mais, porque os 4 tiveram as decisões anuladas e hoje tramitam 3 em Brasília, porque um já foi, inclusive, arquivado. E na decisão que rejeitou a denúncia no caso do sítio de Atibaia, a Justiça Federal do DF disse que prescreveram os supostos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O senhor acredita que a tendência daqui para frente é que o mesmo ocorra nos casos do Triplex e do Instituto Lula? Mariana, eu acho que um ponto importante é que, em primeiro lugar, a decisão que arquivou o caso do sítio, ela afirma que não havia nenhum elemento apresentado pelo Ministério Público que pudesse configurar a chamada justa causa para reabrir a ação penal. E também indica a questão da prescrição. Ao nosso ver, nenhuma dessas ações que foram iniciadas em Curitiba reúnem condições para serem reabertas em Brasília. Doutor Zanin, o senhor acredita que o Lula pode ficar inelegível até as próximas eleições? Eu penso que não, até porque a decisão que o tornou inelegível foi uma decisão proferida em um processo injusto, em um processo que tinha o resultado pré-definido desde o seu início. Então, eu não vejo a possibilidade de haver nenhuma decisão condenatória e muito menos uma decisão de segundo grau que pudesse novamente retirar o ex-presidente Lula das eleições ou retirar os seus direitos políticos. As condenações e ações contra o ex-presidente sofreram diversas reviravoltas, principalmente com a anulação de vários casos pelo ministro do STF, o Edson Fachin. A defesa previa que isso pudesse acontecer ou vocês foram pegos de surpresa, como muita gente, né, se declarou depois de ter sido pega de surpresa com essas decisões? Bom, nós sempre acreditamos nas teses defensivas que apresentamos nos processos. Então, desde 2016, nós insistíamos tanto na suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, como também na incompetência da Justiça de Curitiba, para além, evidentemente, das provas de inocência que nós apresentamos em relação ao presidente Lula. Então, nós fomos caminhando com essas teses, nós percorremos todas as instâncias do Poder Judiciário e levamos também a suspeição e a incompetência para o Supremo Tribunal Federal. E, evidentemente, que nós acreditávamos naquilo que estávamos sustentando. Até porque, Mariana, é sempre importante lembrar que, em 2015, o plenário do Supremo já havia definido que a Lava Jato só poderia abrir ações e investigações em relação àquilo que tivesse vínculo concreto com desvios ocorridos na Petrobras. E aqueles casos abertos em Curitiba contra o ex-presidente Lula não apresentavam nenhum vínculo efetivo, real, com a Petrobras. Era apenas retórica apresentada pelos procuradores, numa combinação com o ex-juiz Moro, para abrir esses processos contra o presidente Lula. Então, ao nosso ver, nós tínhamos a efetiva expectativa de que tanto a suspeição como a incompetência viessem a ser
reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, como de fato foram. A única ação penal fora da Lava Jato de Curitiba que ainda está indefinida é a da compra dos caças suecos, em que o ex-presidente Lula é acusado de tráfico de influência. Como que está esse processo? De fato, Tiago, você tem razão. Ao longo do tempo, aquela onda de investigações e ações penais que levaram à abertura, né, de diversos procedimentos contra o presidente Lula foram sendo encerrados por nós. Então, nós conseguimos a absolvição do presidente Lula em relação a processos abertos em Brasília, em São Paulo, conseguimos o arquivamento de investigações também abertas em outros lugares, e apenas em Curitiba que nós tivemos que chegar até o Supremo Tribunal Federal, porque Curitiba, como eu disse, tinha já um resultado pré-definido, pré-estabelecido desde o início, e tinha um juiz parcial na condução dos casos. Então, em todos os lugares onde o presidente Lula foi julgado fora de Curitiba, ele foi absolvido ou as acusações foram sumariamente encerradas. Apenas em Curitiba é que houve a condenação, porque o juiz era parcial. Hoje, existe apenas um processo aberto contra o ex-presidente Lula, que é esse processo chamado, né, dos caças, porque envolve a compra dos caças Gripen. Nesse processo, nós temos um pedido pendente de análise para que ele também seja trancado, encerrado, porque nós mostramos que ele foi aberto a partir de elementos coletados em Curitiba e que foram declarados nulos de forma irremediável pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, Thiago, esse caso tem uma grande peculiaridade. Nós conseguimos mostrar, com base no arquivo oficial da SPUF, que ele foi todo construído de forma industriada lá em Curitiba. E Curitiba chegou à conclusão que, mesmo com aquelas invenções, com as fábulas que foram contadas, que não seria possível abrir esse processo. E aí, os procuradores de Brasília fizeram o protocolo da ação. Resultado, depois de várias audiências, eles pediram para Curitiba que providenciassem um depoimento do Palocci, porque viram que não havia nenhuma prova contra o ex-presidente Lula. Então, esse caso bem ilustra, né, a forma como ocorreram esses processos, essas investigações contra o ex-presidente Lula. Nós temos a expectativa que esse processo seja encerrado, porque ele está, como eu disse, alicerçado, embasado em elementos que foram declarados nulos pelo Supremo, além desse vício de origem, né, que nós mostramos também com base nas mensagens que tivemos acesso a partir dos arquivos da Operação Spoofing. Essas duas decisões favoráveis ao ex-presidente Lula, que anulou as condenações e que considerou o Moro suspeito, abrem margem para que outros réus da Lava Jato façam pedidos semelhantes ao STF? Olha, primeiro, né, a questão da suspeição é um vício muito grave, mas é um vício de natureza subjetiva, o que significa dizer que cada situação deve ser analisada de forma individual. Então, o ex-juiz Sérgio Moro, ele foi declarado suspeito em relação ao ex-presidente Lula, porque nós mostramos uma série de fatos que configuravam a quebra da imparcialidade em relação ao ex-presidente Lula. Agora, outros casos terão também que mostrar, né, essa quebra da imparcialidade para que a suspeição seja reconhecida. Em relação à incompetência, eu penso que essa decisão do ministro Edson Fachin, que depois foi confirmada pelo plenário do Supremo, ela reforça
um posicionamento que o Supremo já havia tomado em 2015, também no plenário, no sentido de que só os processos e investigações que tivessem efetivo vínculo com os desvios ocorridos na Petrobras que poderiam tramitar na 13ª Vara Federal de Curitiba. Outros processos, não. E foi isso o que o Supremo decidiu também em relação ao ex-presidente Lula. Em setembro de 2019, o senhor e a sua mulher, a também advogada Valesca Zanin Martins, e o professor Rafael Valim lançaram o livro Lawfare, uma introdução, em que são feitos 3 estudos de caso sobre o uso do direito como arma. O que os senhores identificaram em comum nesses 3 episódios tratados nesse livro? Olha, esse livro, né, como você disse, lançado em 2019, ele é fruto de uma investigação, de estudos que nós começamos a fazer em 2016, porque vimos que a lei estava sendo utilizada de forma estratégica e nas mesmas dimensões da guerra tradicional para obter resultados ilegítimos. Então, esses 3 casos que nós apontamos no livro, eles têm em comum exatamente o fato de ter havido o uso estratégico do direito buscando fins ilegítimos. Em um caso, fins políticos, em outro caso, fins comerciais, e num terceiro caso, fins geopolíticos. Então, a nossa conclusão, né, nesse livro conceitual é que a lei pode ser utilizada como arma de guerra. Existe um fenômeno que nós chamamos de lawfare, que envolve justamente esse uso estratégico das leis para fins ilegítimos, e tudo isso acontece associado, tal como na guerra convencional, a uma propaganda, a uma atuação principalmente de uma parte da mídia, em conjunto com agentes do sistema de justiça, para viabilizar essa prática de ilegalidades, arbitrariedades, enfim, desse agir estratégico que, sem essa propaganda, possivelmente não seria aceito. O livro identifica 3 pontos comuns nos casos de lawfare. O primeiro seria a escolha da jurisdição, o segundo seria a arma usada, a lei usada para condenar alguém, e o terceiro seriam as externalidades. O que seriam essas externalidades? Perfeito. Exatamente, essas são as 3 dimensões da guerra convencional. Então, nós mostramos que no lawfare existe a escolha da jurisdição mais favorável, do juiz que possivelmente irá decidir a favor daqueles que praticam o lawfare, exatamente como acontece na escolha do campo da batalha na guerra convencional. Nós também mostramos que no lawfare existe a escolha da lei, a lei mais adequada para aquele caso de lawfare, exatamente como na guerra convencional existe a escolha do armamento. E também mostramos que no lawfare existe a propaganda, exatamente como na guerra convencional, para justificar essa guerra e para torná-la aceitável, viável aos olhos da opinião pública e daqueles que estão vivendo, né, esse ambiente de guerra, mesmo quando ele ocorre fazendo o uso das leis. E no caso brasileiro, o senhor identificou a semelhança com a Operação Lava Jato? Sem dúvida, Mariana, nós passamos, né, a investigar, a estudar e fizemos a releitura desse fenômeno do lawfare a partir da experiência que Valesca e eu vivemos, né, na defesa do presidente Lula e em outros casos que também atuamos na chamada Operação Lava Jato. Nós pudemos perceber que a Lava Jato fazia um uso estratégico das leis buscando fins ilegítimos, sobretudo interferir no cenário político do país. E tudo isso era acompanhado de uma grande propaganda e também
de verdadeiras operações psicológicas. Veja que muitas vezes a população recebia praticamente uma situação binária. Ou você seria a favor da Lava Jato, ou você seria a favor da corrupção. Então, isso acabou incutindo, né, na opinião pública, na população, a ideia de que a Lava Jato era algo bom. Mas o que nós vimos foi um verdadeiro ataque, um aniquilamento do Estado de Direito no nosso país. E, doutor Zanin, na sua avaliação, como que os procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro se valeram da imprensa durante a Operação Lava Jato? Tiago, eu acho que houve uma espécie de associação entre esses agentes do sistema de justiça, especialmente o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba, com uma parte da imprensa. A imprensa passou a tratar as versões, as hipóteses acusatórias da Lava Jato como se verdadeiras fossem. Partia-se de uma verdade absoluta. Então, aquilo que os procuradores escreviam nas suas peças era tratado pela imprensa como se fosse a mais absoluta verdade, embora nós estivéssemos, pelo menos em tese, diante de um julgamento em que o procurador tem a sua versão, a defesa tem a sua versão também, e que caberia a um juiz imparcial decidir quem tinha razão. Mas muitas vezes uma parte da imprensa, já na saída, já no início da ação ou da investigação, comprava a hipótese acusatória da Lava Jato como se fosse uma verdade absoluta, condenando na saída o investigado ou o condenado, ou aquele que estava sendo processado, estigmatizando-o já no início do processo e subvertendo o próprio ônus da prova. Nós vimos, ao longo da Lava Jato, que, na verdade, os investigados ou acusados que tinham que fazer a prova da inocência, justamente por essa situação, né, que esse tratamento que a própria imprensa, ou uma parte da imprensa, dava às hipóteses acusatórias da Lava Jato. E o ex-presidente Lula tem defendido recentemente a regulação da mídia. Qual que é a avaliação do senhor sobre esse tema? E o senhor acha que ele é pertinente nesse momento, o debate sobre ele? Mariana, eu nunca discuti com o ex-presidente Lula esse aspecto da regulação da mídia. Na minha visão, não seria necessário editar um ato normativo para tratar dessa questão. Eu acho que nós estamos falando muito mais de uma questão de educação e de conscientização da mídia do que da edição de um ato normativo. Eu acho que a mídia ela tem que ter a responsabilidade de tratar a posição do Ministério Público como uma hipótese e dar o mesmo tratamento ao advogado de defesa. Então, quando nós vemos muitas vezes a imprensa confundir a opinião de um procurador com uma decisão judicial, é porque eu acho também que está faltando melhorar a formação do jornalismo em um aspecto e, por outro lado, também conscientizar a imprensa do seu papel, que envolve também a fiscalização da atuação dos agentes públicos. E os procuradores, os juízes, são agentes públicos. Então, nem tudo o que eles estão dizendo e afirmando pode ser estampado como verdade absoluta. Então, na minha visão, nós temos um problema efetivamente, mas acho que a solução desse problema parte, principalmente, pela melhoria na formação dos profissionais e da conscientização também dos veículos de imprensa. O senhor teve acesso aos diálogos hackeados, em que constam conversas entre os procuradores e dos procuradores da Lava Jato com o ex-juiz Sérgio Moro. Qual balanço o senhor faz desses diálogos, em especial no que diz respeito a como foram conduzidas as investigações da Lava Jato?
Olha, Tiago, nós tivemos efetivamente esse acesso ao arquivo oficial da Operação Spoofing a partir de uma autorização do Supremo Tribunal Federal. E eu posso dizer a vocês que o que eu vi ali foi estarrecedor. Desde 2016, nós vínhamos afirmando a existência de um consórcio, de um conluio, né, entre os procuradores e o então juiz Sérgio Moro. Apontamos a prática de diversos atos ilegais, mas o conteúdo daqueles diálogos, que eu reputo como atos processuais clandestinos, ele realmente é bastante chocante. Nós vimos ali como, né, a justiça não deve ser utilizada, como os agentes do sistema de justiça não podem usar o poder do Estado para atingir objetivos políticos, objetivos pessoais, dentre outras coisas. Então, eu acho que tudo isso merece efetivamente uma reflexão para que a própria credibilidade do sistema de justiça jamais seja novamente colocada em risco, como efetivamente ocorreu ao longo desses anos em que nós tivemos a Operação Lava Jato, com a prática de inúmeras ilegalidades e que agora podem ser vistas também a olhos nus nessas mensagens da Operação Spoofing. O senhor também sustenta que a Lava Jato usou normas anticorrupção americanas, né, para punir empresas brasileiras. Como que isso ocorreu? O senhor pode explicar um pouquinho melhor para a gente? Posso, Mariana. É o seguinte, os Estados Unidos, em 1977, editaram uma lei para punir empresas norte-americanas que atuavam no exterior. No entanto, ao longo do tempo, essa legislação passou a ser utilizada para dar aos Estados Unidos uma espécie de jurisdição internacional. É como se os Estados Unidos passassem a ter competência para julgar qualquer caso de corrupção ou de possibilidade de corrupção havida no exterior. E, efetivamente, a Lava Jato atuou muito proximamente às agências norte-americanas e ajudou os Estados Unidos a fazerem uso dessa lei que se chama FCPA aqui no Brasil. Então, em 2016, nós tivemos a punição da Odebrecht, da Embraer e de diversas outras empresas brasileiras com a aplicação desta lei que tinha a ajuda da Lava Jato, sobretudo dos procuradores de Curitiba. E isso fez com que o Brasil passasse a responder nos últimos anos por cerca de 30% da arrecadação do Tesouro norte-americano com base nas punições aplicadas com base nessa lei que se chama FCPA. Então, eu penso que é uma situação bastante polêmica, controversa, porque envolve, né, a incidência de uma lei estrangeira no nosso país e que resulta na drenagem, né, de recursos de empresas brasileiras para os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que vai intensificar o combate à corrupção fora dos Estados Unidos. Quais podem ser os impactos disso? Eu penso, Tiago, primeiro, a agenda do combate à corrupção é uma agenda importante, né? O Brasil aderiu aos principais tratados internacionais de combate à corrupção, produziu leis específicas para o combate à corrupção. Agora, o que eu acho sempre
que nós devemos questionar é até que ponto o combate à corrupção também não está servindo de pretexto para outras finalidades, ou para finalidades geopolíticas, políticas, comerciais, dentre outras. De fato, né, o mais recente posicionamento da Casa Branca é no sentido de priorizar o combate à corrupção ao redor do mundo. Eu acho que isso pode ser louvável, salvo se for, como eu disse, um pretexto para promover intervenções em outros países com objetivos geopolíticos, políticos ou comerciais. E voltando para a questão eleitoral, como que o senhor avalia que os casos judiciais envolvendo o ex-presidente Lula, né, vão ser usados pelos adversários dele na campanha do ano que vem? O senhor acredita que as recentes vitórias podem arrefecer estratégias pensadas nesse sentido? Olha, é difícil fazer uma previsão, né, do debate político, Mariana, porque efetivamente não é a minha área de atuação profissional. É claro, já estamos vendo aí algumas colocações, né, em relação aos processos, às decisões tomadas no caso do presidente Lula. Agora, o que é importante sempre ressaltar é que o presidente Lula teve, com essas decisões, o resgate do estado de inocência, o resgate pleno dos seus direitos políticos e também teve reconhecida a verdade dos fatos, tal como nós colocamos desde o início da defesa técnica, que começou lá em 2016. Então, eu acho que a tônica, né, desse debate deve girar em torno disso. Eu acho que é impossível haver uma deturpação ou da realidade jurídica ou da realidade dos fatos. Mas sabemos que no debate político, às vezes, essas deturpações, lamentavelmente, acabam acontecendo, até gerando a produção de fake news. Jair Bolsonaro e os filhos do presidente também são alvos de investigações. O senhor acredita que isso pode ser usado na campanha como espécie de moeda de troca, que a campanha do Lula também use isso para atacar o presidente? Olha, Tiago, eu espero que não. Eu acho que o Brasil tem muitos problemas, né, sobretudo atualmente, e acho que a futura campanha será um espaço para a discussão de ideias, né, e de projetos para restabelecer o nosso país, inclusive a imagem do nosso país no exterior, a saúde, a educação, dentre outros problemas. Agora, eu não sou um especialista na área da política, não tenho nenhuma atuação política, a minha atuação é de advogado há mais de 20 anos. Então, eu penso que essa discussão ela deve ser feita com aqueles que efetivamente estão na política ou que têm uma atuação profissional voltada à política. Doutor Zanin, era isso que a gente queria conversar com o senhor. Muito obrigada pela atenção, pela entrevista concedida ao Poder 360. Muito obrigada, Mariana. Obrigado, Mariana. Obrigado, Tiago. Né, agradeço a oportunidade de falar mais uma vez aí com vocês do Poder 360. E obrigado a você que nos acompanhou em mais este Poder Entrevista. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Até mais!